Olá, pessoal! Voltei depois de uma semaninha tumultuada na semana passada. A gente tem a nossa vida normal aqui, vai correndo e não dá para abandonar os projetos em paralelos. Eu não consegui gravar semana passada, mas vou postar 2 vídeos essa semana. E assim a gente mantém o compromisso, porque eu acho que se tem uma coisa que esse grupo tá fazendo e é um dos grandes objetivos, é o comprometimento. Então eu tenho um compromisso com vocês. Eu tenho primeiro que estudar, escolher um assunto, estudá-lo. Embora os vídeos sejam curtinhos, eu tenho que saber sobre o que eu tô falando. Segundo, eu tenho que postar, ter esse compromisso aqui com mais pessoas. Então não tem sido tão fácil quanto eu imaginava, mas tem sido muito gratificante. Acaba sendo um treino, é uma escola, assim, de um novo momento e o que a gente faz, né, como a gente aplica em uma área da nossa vida, a gente aplica a diversas outras áreas. Achei que o vídeo tá um pouquinho torto, aí melhorou. Eu sou muito organizada, então eu fiz um roteiro, fiz um script do que eu ia falar nessas 21 semanas. E já depois do 3º vídeo, as coisas fugiram totalmente do controle. Eu não conseguia falar sobre o que eu tinha planejado, não dava certo, e eu treinava e não conseguia gravar. A minha super equipe técnica aqui, que é meu marido e meu filho, inclusive que tá aqui do meu lado, sabe como é difícil e que isso acontece. E não foi diferente para esse. Eu tenho 3 ou 4 temas já escrito com o nome, rascunhado, lido, e eu não consegui falar sobre ele. Não fazia sentido para mim, então muito provavelmente não fazia sentido para esse grupo nesse momento. E hoje eu vou falar sobre um tema novo que me surgiu, que faz parte do que eu estou estudando. Então é do livro do Amor do Espírito, do livro do Bert Hellinger, aonde ele fala sobre as 4 chaves para o amor dar certo. Então eu fiz aqui minha colinha, estudei bastante o assunto, porque não era uma coisa que estava no meu radar, não é uma coisa que eu faço todo dia, mas fez sentido, é sobre isso que a gente vai falar e vamos lá. As 4 chaves para o amor dar certo está falando sobre relacionamentos de casal. Mas, como sempre, a gente pode aplicar, expandir para outros relacionamentos, mas vamos ter em mente o relacionamento de casal. Então, vocês sabem qual é a primeira chave? A primeira chave é o desejo sexual. E isso surpreende muitas vezes quando a gente vai ler o livro, quando eu vejo vídeos, assim, não tem sido diferente quando fala do assunto, porque o Bert Hellinger, que sistematizou, né, as ordens aqui da constelação familiar, das leis sistêmicas, ele era um padre. Mas faz todo sentido. Não há relacionamento de casal se não houver esse desejo, se não houver essa atração de um pelo outro. E ele fala muito ali de masculino e feminino, não excluindo nenhum outro tipo de relacionamento, mas como polaridades, como energias. Então, o masculino procura o feminino na outra pessoa para se completar, e o feminino procura o masculino na outra pessoa também para se completar. A segunda chave é a qualidade de tempo entre o casal. E quando eu li qualidade de tempo, eu criei os meus próprios exemplos, baseado um pouquinho no meu relacionamento. Então, por exemplo, a gente tem muitas demandas, né? Muitas demandas. Você tem o trabalho, você tem os filhos, você tem a casa, você tem que aprender, tem a internet que nos puxa muito, nos tira da presença. E essa qualidade de tempo é falando sobre presença, estar presente. Ter uma conversa de qualidade, ou ter um tempo só para os dois, para fazer alguma coisa que um dos dois gosta, ou que os dois gostem juntos, conversar sobre os interesses, se atualizar sobre aquela pessoa, porque as pessoas mudam. Eu fiz nessa semana 19 anos de casamento, e eu posso garantir para vocês que eu já não sou mais a mesma pessoa que se casou, assim como meu marido também não é mais. Nós mudamos, nós evoluímos, os nossos interesses mudam, os assuntos que eu falo hoje, os livros que eu leio, as redes sociais que eu acompanho, são muito diferentes. Para começar, nem tinha redes sociais logo que eu casei. Então, estar presente, sobre presença.
E eu fiquei pensando muito, eu tenho muitos amigos assim que têm filhos em comum, em idade próxima da minha. E muitas vezes a pessoa, em determinado momento da vida, ela se torna só mãe e só pai. Principalmente as mulheres. Muitas vezes elas se tornam só mãe. E não sobra tempo para aquele relacionamento. Não sobra tempo para aquele casal como casal. E os filhos crescem. E o tempo passa. E às vezes um dia os dois se olham como dois estranhos. Quem é aquela pessoa? Do que ela fala? Quais são os interesses dela? Por tanto tempo de ausências que as pessoas não se reconhecem mais. Então isso é um item que me chamou muita atenção, que eu estou aplicando na minha vida e que eu quis trazer como exemplo essa questão da mãe para vocês. A terceira chave são sonhos em comum. Então o casal, ele precisa, para ser um casal e para o relacionamento ter um futuro, dar certo, ele precisa ter sonhos em comum. As duas pessoas precisam ser iguais, precisam gostar das mesmas coisas? Não. Mas algum ponto precisa convergir. Algum sonho, algum plano, algum objetivo pelo qual a pessoa trabalha, se esforça, estuda, corre atrás, precisa convergir com a outra pessoa. A outra pessoa tem que falar, puxa, isso faz todo sentido, vale a pena, vamos batalhar por isso, e a gente vai conseguir juntos, e assim vai superando os desafios, vai criando, né, estratégias e mecanismos para que esses sonhos e esses planos sejam atingidos. E eu também tenho algumas pessoas em comum na minha vida que estão juntos há muito tempo e não tem planos, nem sonhos, nem metas juntos como casal. Eles têm individualmente. E isso sempre me foi muito estranho. E lendo, né, estudando um pouquinho mais sobre esse assunto, faz todo sentido. Porque isso une, ajuda a passar as adversidades. A vida ela não é um terreno plano e reto que você sempre vai atingindo ali o próximo estágio, né? Imprevistos acontecem, muitas vezes as coisas não acontecem no time que a gente gostaria, e o casal juntos, correndo atrás desses planos, eles se fortalecem. E isso faz com que a união seja duradoura, seja estável. Como quarta e última chave, e talvez a mais difícil, é o amor pleno. As leis, quando olhadas de forma sistêmica, sempre se busca o não julgamento, o não julgar, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo, como eu falei para vocês, saindo do script, mas fazendo sentido, e me permitindo ser inspirada por esses novos temas, e conforme eu vou estudando e tendo um roteiro lógico aqui pra gente, eu vou falar sobre isso. E o que é o amor pleno? O amor pleno é quando eu olho para o outro e me apaixono por ele, gosto dele como ele é, sem exigências, principalmente exigências infantis. Então sabe aquele relacionamento que começa assim, nossa, mas tá namorando fulano? Ah, mas ela vai mudar ele, ou ele vai mudar ela, ele vai ser outra pessoa. Você já começa um relacionamento esperando que aquela pessoa vai ser outra pessoa. Não vai ser. A gente quando quer, quando decide, quando se esforça para mudar algum hábito, característica, quão trabalhoso a gente querendo, decidindo, né? Você compra um curso, você paga uma academia e você fala, não, agora eu vou mudar de vida. E os velhos hábitos, eles estão ali, como um elástico invisível te puxando. Imagine quando você já parte do pressuposto que não, essa pessoa ela vai mudar, ela vai ser diferente. Muito dificilmente isso vai acontecer. No relacionamento, né, para ele dar certo, você tem que... Todos temos qualidades e defeitos, mas as qualidades elas devem superar os defeitos. Você tem que falar, mesmo com essa pessoa sendo assim, ou assado, ou eu sendo assim, ou assado, eu quero muito estar com essa pessoa. Faz muito sentido eu estar ao lado dela, aprender com ela, caminhar com ela,
ir atrás de uma meta com ela, isso faz sentido. Esse amor pleno é nesse sentido, é ver a pessoa como ela é, sem idealizações, mas também sem julgamentos. E se sentir amando essa pessoa dessa forma. É muito complexo esse último item, porque se um relacionamento também começa você tentando colocar a pessoa num lugar que não é o dela, então a menina ou a mulher procura no marido um pai, ou o menino, o homem procura na esposa, na namorada uma mãe, o Bert Hellinger fala que é como um castelo construído sobre areia. Esse relacionamento dificilmente vai ter um futuro próspero ou harmonioso. Ele vai se arrastando com muitos problemas, muitos conflitos, porque eu trago todas aquelas exigências que não foram supridas. Eu não vou lá olhar na raiz daquilo. Por que eu estou procurando um pai? Por que eu estou procurando uma mãe? Por que eu estou procurando alguém para me prover, para me sustentar, para me proteger? Ou seja lá qual outro motivo eu estiver procurando que não seja o amor pleno. Quando eu estou fazendo isso, é mais fácil eu jogar minhas projeções no outro. Então eu não tenho que olhar para mim, para os meus buracos, para as minhas sombras, para as minhas falhas e me curar disso tudo. Eu jogo em cima do outro. E quantas vezes a gente vê, na verdade, os casais que são duas crianças que estão atrás de preencher outras faltas, né, outros traumas e dramas, e jogando um em cima do outro. E aí muitas vezes a pessoa fala, eu não sei mais o que fazer, eu não sei o que fazer para dar certo, a nossa comunicação não flui, não funciona. Mas porque você espera respostas com essa comunicação que não seria dessa pessoa, seria de outra. É como sentar, né? Nos vídeos a gente falou como sentar no lugar de outra pessoa. E isso também tem tudo para não dar certo. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo até o final e até o próximo vídeo.